Olá, boa tarde. Quinta-feira, 2 de abril de 2020. Está começando o Boletim Guará. Olá, João. Boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando. A quarta-feira foi mais um dia de aumento no número de casos de coronavírus no Maranhão. No entanto, os casos confirmados estão muito concentrados aqui em São Luís. A capital tem mais de 90% dos infectados pelo Covid-19. A Secretaria de Estado da Saúde divulgou o novo boletim médico na noite de ontem, atualizando os dados da doença no Maranhão. Foram registrados mais 19 casos confirmados. Vamos ver como está a situação do Maranhão em relação ao coronavírus. Vamos colocar aqui a cartela com os casos para saber como é que está. Ok? Então vamos ver outras informações, então? Isso. Apesar de aumentar para 71 os casos confirmados aqui no Maranhão do novo coronavírus, a boa notícia nesta crise são os números de pessoas que se curaram após serem infectadas com a Covid-19 no estado. Desde a confirmação do primeiro caso, no dia 20 de março, se passaram 12 dias com excelentes resultados e 12 pacientes se curaram do novo coronavírus. Os dados foram repassados pela Secretaria de Estado da Saúde em relatório divulgado na noite de ontem. Os testes continuam e os boletins informativos são divulgados diariamente pelo governo do Maranhão. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas confirmou o primeiro caso do novo coronavírus em um indígena do Brasil. Trata-se de uma mulher da etnia Cocama, de 20 anos, moradora da aldeia São José, em Santo Antônio do Içá, no Amazonas. A Secretaria de Saúde do município informou que a indígena que testou positivo para a Covid-19 trabalha como agente de saúde, atendendo em aldeias na região. Foi informado também que ela viajou recentemente a outros municípios do Alto Solimões, como Tabatinga. Segundo a Secretaria Especial de Saúde Indígena, a paciente está assintomática e o pai, mãe, marido e filha dela estão sendo monitorados pelo Distrito Sanitário Especial Indígena. O município de Santo Antônio do Içá tem, no total, 4 casos para a Covid-19. Entre eles, um médico que atestou positivo para a doença depois de viajar para Santa Catarina e Paraná. A indígena teve contato com este médico. O momento que todos nós passamos é complicado. Ninguém está se sentindo confortável dentro do cenário que se formou. Mas existem aqueles que conseguem ter um pouco mais de comodidade ou possuem condições de prestar algum auxílio. E parece que a onda de solidariedade atingiu parte dos empresários aqui no Maranhão. A repórter Bel Soares tem as informações a respeito deste caso. Gostaria que a Bel tivesse aqui. Isso. Bel, boa tarde. Que informações você tem? Olá, João. Boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando o Boletim Guará. Olha, ao longo desses dias, nessa cobertura da pandemia no estado, as nossas notícias quase sempre são difíceis, pesadas, até porque elas tratam do reflexo e impactos da doença no Maranhão. Mas, felizmente, ainda é possível trazer também notícias bacanas, como as atitudes solidárias tão importantes nesse momento. E olha, empresas que atuam no Maranhão fizeram várias doações para a saúde no estado. Foram doados equipamentos como respiradores, além de máscaras, termômetros e álcool 70. Esta articulação é da Secretaria de Indústria, Comércio e Energia. O movimento dos empresários conseguiu arrecadar mais de R$10 mil para a compra desses equipamentos, inclusive testes rápidos. Outras empresas também se uniram e conseguiram doar mais de 500 mil litros de álcool que serão distribuídos nas unidades de saúde. Empresas no segmento da mídia também estão mobilizadas, tanto com doação em dinheiro quanto de material, como cartazes e outras mídias de divulgação. E até uma empresa de transporte conseguiu doar 4 mil corridas de táxi para os profissionais da saúde da rede pública. A sensação, João, é que para cada avanço do coronavírus surgem mais atitudes solidárias tão importantes nesse enfrentamento à Covid-19 aqui no Maranhão. Para mim, é muito bom poder dar essas notícias positivas em dias tão difíceis e eu acredito que você aí no estúdio e toda a nossa equipe compartilham do mesmo sentimento. João Carvalho.
Com certeza, Abel. É um belo exemplo que esses empresários fizeram aqui no estado do Maranhão. Quiçá outras pessoas façam igual. Em um esforço para contribuir com a proteção da saúde da comunidade maranhense, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Maranhão, o SENAI, está produzindo máscaras em impressoras 3D para destinar a médicos e técnicos que atuam na área de saúde, em apoio ao combate ao coronavírus. Essa é uma iniciativa conjunta com parceiros locais, entre eles a Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia, a UFMA, o IFMA, o IEMA, além de profissionais autônomos. Instrutores e técnicos dos Centros de Educação Profissional e Tecnológica do SENAI, em São Luís e Rosário, trabalham voluntariamente na produção destes equipamentos de proteção individual, os EPIs. A fabricação das máscaras teve início no último final de semana. Já são mais de 100 unidades que foram encaminhadas para a Secretaria de Ciência e Tecnologia para a verificação de todos os protocolos de esterilização. De acordo com os instrutores do SENAI, a impressora 3D leva cerca de 1 hora para produzir uma tiara e com mais 30 minutos o conjunto da máscara está montado. A meta é produzir cerca de 90 máscaras por semana, em 6 impressoras que são de propriedade do SENAI e dos próprios instrutores voluntários. Já a meta de todo o grupo é produzir 1.000 máscaras semanalmente. O fluxo de pessoas com sintomas da Covid-19 tem aumentado dia após dia. Como o fluxo de atendimento também cresceu, a Secretaria de Estado da Saúde indicou quais as unidades de saúde da região metropolitana de São Luís que estão atendendo os casos suspeitos e confirmados. As UPAs Itaquibacanga, Cidade Operária e Vinhais recebem qualquer pessoa que apresente sinal gripal por mais de uma semana. Nessas unidades, os indivíduos serão submetidos ao primeiro atendimento e, em seguida, passam pela triagem para que seja dado o diagnóstico de quadro leve, moderado ou grave. Vamos ver como será o atendimento de acordo com a gravidade do caso. Casos leves. Pacientes terão alta e devem receber orientações para ficarem em isolamento domiciliar. Casos moderados. Hospital Carlos Macieira, Hospital das Clínicas Integradas, Hospital da Mulher, Hospital Universitário Presidente Dutra e Hospital de Traumatologia e Ortopedia do Maranhão, o HTO. Casos graves, UTI do Hospital Carlos Macieira, Hospital das Clínicas Integradas, Hospital da Mulher, Hospital Universitário Presidente Dutra e Hospital de Traumatologia e Ortopedia do Maranhão. Falando agora sobre questões trabalhistas, o juiz do trabalho, Paulo Fernando, esclareceu algumas dúvidas do trabalhador sobre o caso de afastamento do trabalho, inclusive em relação à antecipação de férias para o empregado. Vamos ouvir. Estou aqui para falar um pouco sobre as questões trabalhistas durante esse período de pandemia, de calamidade pública decorrente do Covid-19, do coronavírus. Na segunda-feira, nós tivemos a publicação da medida provisória 927, que vai regulamentar todas as relações entre empregados e empregadores durante esse período de calamidade pública. A medida provisória previu uma série de medidas que podem ser adotadas pelos empregadores, a fim de garantir aí os vínculos de trabalho com seus empregados, a exemplo do teletrabalho, a possibilidade do empregado trabalhar em casa. Essa medida pode ser adotada diretamente pelo empregador, sem necessitar da concordância do empregado. Ele comunica em 48 horas, providencia os equipamentos para que esse empregado consiga trabalhar em casa e assim não perder, o tempo e a produção da empresa. Há a possibilidade também de antecipar as férias do empregado e aí, inclusive, caso o empregado ainda não tenha completado o período aquisitivo de férias dele. O empregador pode comunicá-lo em 48 horas, o período em que ele vai entrar de férias, fazer o pagamento do salário, até o 5º dia útil do mês posterior à entrada de férias. E a novidade da medida provisória é a possibilidade de pagar o terço de férias somente em dezembro. Então, os empregadores que foram pegos de surpresa, não se programaram aí para pagar o terço de férias, podem fazer o pagamento do terço de férias até o dia 20 de dezembro deste ano, juntamente com o pagamento do 13º salário.
Do programa eu falei a respeito dos casos que foram confirmados já aqui no Maranhão. Nós não conseguimos ver no momento, mas agora vamos ver como é que está a distribuição dos casos de Covid que foram notificados aqui no estado do Maranhão. Com casos suspeitos, 774, confirmados 71, descartados 1.413, um óbito e 12 pessoas recuperadas. Agora, em relação a esses dados que estão aqui na tela, vale frisar que dentro dos casos confirmados estão o óbito, os recuperados. Os dados que são liberados pela Secretaria de Estado da Saúde mostram que 58 pessoas, os 58 casos, não é isso, diretor? 58 casos estão confirmados, mas ainda estão em tratamento, essas pessoas. Uma pessoa evoluiu para óbito e 12 já foram recuperadas, mas todos esses aqui estão dentro dos casos confirmados. E essas 12 pessoas aqui que se recuperaram da Covid-19, se recuperaram num espaço de 12 dias. Primeiro caso, da primeira pessoa que foi recuperada, há 12 dias, foi identificado que essa pessoa estava com coronavírus e após esse período, já 12 pessoas estão recuperadas da doença. O que dá para a gente um grande sinal de esperança. Nós precisamos estar esperançosos sobre o que tem acontecido. Porque o que nós percebemos em meio a uma boa parte da população, não só daqui do Maranhão, mas do mundo inteiro, é um certo terror, certo pânico em relação à doença. Mas vale sempre frisar, se você souber obedecer às orientações da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde, sendo que a principal orientação é ficar em casa, você vai estar colaborando para que a doença não se propague e principalmente para que as pessoas que estão em casos confirmados possam se recuperar de forma mais rápida. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos daqui a pouco com mais Boletim Guará. De volta ao Boletim Guará. Caso você tenha perdido alguma informação aqui, acesse o nosso canal no YouTube. Lá você confere todas as nossas reportagens, assim como no nosso site www.portalguará.com. As principais notícias do Maranhão e do mundo você confere no portalguará.com. Até ontem, a vacinação por meio de sistema drive-thru contra a gripe influenza A, H1N1 já tinha imunizado 4.100 idosos que buscaram o atendimento disponibilizado na área de provas práticas de habilitação de condutores do Detran, que fica localizada no Complexo do Castelão. A campanha de vacinação em São Luís, com o sistema drive-thru, que começou na última segunda-feira, é promovida pela Secretaria Municipal de Saúde com o apoio da Secretaria Estadual de Saúde, Detran, Batalhão de Polícia Rodoviária e Corpo de Bombeiros. A vacinação segue todos os dias a partir das 8 da manhã e serão vacinados, de acordo com o calendário da SEMUS, idosos com as iniciais C e D até o dia de hoje. O governo federal adiou por 2 meses o prazo de entrega da declaração de imposto de renda por causa da pandemia do coronavírus. O prazo passa de 30 de abril para 30 de junho. O secretário especial da Receita Federal, José Barroso Neto, afirmou que a medida foi tomada após ele receber relatos de contribuintes de problemas para fazer a declaração. Como exemplo, citou situações em que contribuintes estão confinados em casa enquanto os documentos necessários estão no escritório ou na empresa. Agora o leão do imposto de renda vai ter que esperar mais um pouco para abocanhar aquela fatia dos salários do contribuinte. Os deputados estaduais do Maranhão realizaram mais uma sessão extraordinária, onde fizeram votação remota por videoconferência.
Na sessão desta quarta-feira, os 39 deputados presentes aprovaram algumas matérias. Entre elas, a medida provisória 309 de 2020, que retira a cobrança do ICMS sobre produtos fundamentais para a prevenção do Covid-19, como álcool em gel, luvas e máscaras médicas, além do hipoclorito de sódio 5% e álcool 70%. A medida vale até 31 de julho. Também foram aprovados o projeto de lei 083, instituindo o programa Farmácia Solidária, onde a Secretaria de Estado da Saúde fica autorizada a receber medicamentos doados por pessoas físicas e jurídicas e, após triagem, fazer a distribuição gratuita à população, e a medida que prorroga o prazo de validade das certidões negativas de débito expedidas pela Secretaria de Estado da Fazenda por 90 dias. Assim, as empresas podem continuar exercendo suas atividades econômicas sem a exigência da apresentação desse documento. O deputado Otelino Neto, presidente da Assembleia Legislativa, gravou um vídeo onde fala sobre outra medida tomada pela Casa, a aprovação de uma resolução cortando gastos. Aprovamos ontem uma resolução administrativa que já foi publicada, portanto já está em vigor, suspendendo uma série de despesas que são correntes aqui na Assembleia Legislativa, em razão deste momento que estamos passando. Essa medida não só é uma medida de gestão, em vista que com a retração da economia, a arrecadação do Estado vai diminuir, também o repasse para a Assembleia Legislativa, mas também como forma de economia para que nós possamos disponibilizar recursos para investir neste momento de combate à pandemia do novo coronavírus. Nós vamos agora ao intervalo comercial. Daqui a pouco voltamos com mais Boletim Guará na tela do seu Canal 23. De volta, Boletim Guará. Agora vamos falar de esporte. Lécio Júnior já está aqui nos estúdios com a gente para falar sobre o que tem acontecido nos bastidores do esporte maranhense, já que na prática ninguém está podendo ir para a quadra, para campo, para pista de corrida, para nada. Lécio, primeira notícia, vamos falar logo sobre futebol. O que tem? Parece que tem novidade no Sampaio, né? Tem novidade, tem jogador que nem estreou e já está fora. Quem é o esse? Caso do Abuda. Vocês lembram do Abuda, do volante? Sim. Que começou no Vasco, é lá do estado do Pará, tem passagem por alguns clubes importantes do futebol brasileiro. O Abuda não vai ficar no Sampaio Corrêa para a disputa do Campeonato Nacional. Sampaio que já havia anunciado a dispensa do Capanema, esse anúncio foi feito no começo da semana, o Valdo Chaveirinho também foi dispensado pela Bolívia Querida. Antes da parada, logo no início da confusão aí do coronavírus, o Everton Dias, então 3 jogadores. Hoje uma lista com mais 3 atletas, entre eles o Abuda, volante, sim, o Thiago, zagueiro, que está desde o ano passado, né, com a equipe do Sampaio Corrêa, e o lateral direito reserva do Sampaio Corrêa, que era o Kellington. Desses, João, eu acredito que os jogadores mais importantes, o Abuda e o Capanema, que no ano passado foi utilizado, mas que não vinha agradando tanto. Mas está dentro do previsto, provavelmente o Léo Condé já deve ter apalavrado com alguns jogadores importantes. É bom ficar atento ao Santo André. O Santo André é o melhor time do Campeonato Paulista. Todos os jogadores do Santo André... Líder do campeonato na classificação geral, né? Tem chamado a atenção dos outros clubes, principalmente da Série B do Campeonato Brasileiro. E o Sampaio Corrêa tem uma informação de que estaria também tentando, quem sabe, acertar com alguns desses atletas. E aí vai ser importante a presença do Léo Condé, que tem um bom conhecimento lá no Campeonato Paulista e recentemente fez um bom trabalho no Botafogo de Ribeirão Preto, né? Vamos aguardar. O Sampaio, então, com 6 jogadores oficialmente desligados, time em férias coletivas e naquela expectativa da CBF. A tendência é que tudo volte a normal a partir do dia 13 de junho, com bola rolando, e os treinamentos, no máximo, devem reiniciar no meio de maio. Essas saídas do Sampaio apontam mais o quê? É o Léo Condé que está querendo fazer mudanças técnicas mesmo, solicitando achando que esses jogadores não servem e querendo depois a contratação de outros, ou é redução mesmo? É questão como é que é? Ele tem uma lista de dispensa, uma lista de contratações, como é que está? Eu acho que tem de tudo um pouco, né? O Sampaio iria fazer uma reformulação, alguns jogadores teriam mesmo que sair, provavelmente o Léo Condé analisou algumas possibilidades de chegada para essas posições e o Sampaio Corrêa já conseguiu remanejar a questão do seu
planejamento financeiro, dispensando alguns atletas. São atletas desses 6 aí, provavelmente 3 ou 4 já devem ter um caminho de futuro, outros jogadores chegarão, enfim, o Sampaio Corrêa já começando a ter o seu norte para quando acabar essa crise, né? O principal problema agora a ser resolvido é como vencer a grande crise que não só o Sampaio, mas todos os clubes brasileiros irão enfrentar. Só em relação ainda ao Sampaio, como é que está a questão lá do CT? Porque teve aquele problema com o muro, né? Que foi derrubado. Como é que está essa situação, tu sabe? Uma chuva gigante que caiu na terça-feira, o muro do Sampaio acabou não resistindo, nós temos as fotos aí, a foto do muro, né? Grande concentração de água, aquele velho ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não tem escoamento, né? Aliás, o que não é um problema só do próprio time do Sampaio. Você pode observar o entorno, praticamente não tem trabalho da Prefeitura de Ribamar, ali no entorno do CT do Sampaio Corrêa, né? São muitos buracos, principalmente na Avenida General Arthur Carvalho, que é passagem de ônibus, passagem de grande número de pessoas que vão para Ribamar, que moram no Miritiba, que moram ali próximo do CT do Sampaio Corrêa. O orçamento já foi feito para a recuperação do muro e as obras para que o muro possa ser reerguido, elas já devem iniciar ainda esta semana, pelo menos foi o que eu obtive lá da assessoria do Sampaio Corrêa. Agora vamos àquele recado do esporte Guará dentro do boletim. Pois é, aquele recado para você que está em casa, quarentena, pode ficar melhor. Sabe como? Indo lá no Tarrafas Mercadinho, que tem sempre o menor preço para você. O Tarrafas Mercadinho fica no bairro da Liberdade, bem perto da feira, bem no coração da grande Ilha do Amor. E nesse momento de grande dificuldade que a população do estado do Maranhão está passando, estamos aqui de portas abertas esperando por você. Com aquele atendimento que você já conhece, com aquela humildade e tendo o produto que cabe na sua necessidade. Tarrafas Mercadinho, é perto da Feira da Liberdade. É tradição. É preço baixo, é uma grande opção em economia, é uma grande opção para ser seu parceiro nesse momento tão complicado, nesse momento tão importante para a família brasileira, para a família de São Luís, para a família do Maranhão. O Tarrafas Mercadinho está com a equipe esportiva da TV Guará e está com toda a população de São Luís. Tarrafas Mercadinho, o menor preço, a maior qualidade, é no coração de São Luís, é próximo da Feira da Liberdade. Pois é, dica dada para você. Tá certo. Agora vamos pro popular do esporte. Vamos pro popular, porque o pessoal na rua, mesmo com o coronavírus, tem batido aquela peladinha, tem demonstrado sua habilidade. E a gente tem um vídeo aí. Não tem como segurar a garotada em casa, né? Tem que sair de vez em quando para bater uma peladinha. Confira o que o Caio fez lá no São Francisco. O Caio também tem um rapaz que lançou, o menino, que é o Carlos. Confira aí essa dupla jogando uma peladinha, ó. Esse é o Caio. Ele perde o gol, ele praticamente cai ali no buraco. Quase cai no esgoto, né? E aí vem o lançamento, ó, de canhota, golaço do Caio. Que toque! Já chamou a atenção. O representante da Escolinha do Santos, do Cruzeiro, do Juventude Samas já convidou ele para participar. O Maranhão Atlético Clube já está procurando o menino para pode vir para o Maranhão, não tem problema não. Craque a gente... Craque a gente pega lá no MAC. E já começa logo a trabalhar com a chuteira, pra ver se com a chuteira ele joga do mesmo jeito. Comemoração estilo Cristiano Ronaldo. O menino é bola, o Caio, né? E vai ficar famoso. Tá todo mundo procurando ele, Juventude, Maranhão, o Santos, o representante do Santos já enviou o vídeo tá viralizado na internet. Tá certo. A gente tem uns outros vídeos para mostrar, só que a gente vai deixar para amanhã, porque o nosso tempo está esgotado. Amanhã a gente mostra aqueles dois vídeos, porque tem um astro do futebol, mais precisamente do futsal internacional. E tem um daqui. E uma criaturazinha, né, que... Eu vou até lançar um desafio aqui também. Se você conseguiu fazer embaixadinha com a tampinha de garrafa de refrigerante, cerveja, faz aí e manda pra nós, porque teve um maranhense que conseguiu e foi marcado pelo Faustão. Quer saber quem é? Amanhã nós vamos mostrar. Pelo Falcão. Pelo Falcão, exatamente, né? Porque o louco meu não. O louco meu não joga nada. O louco meu não joga nada. Era repórter esportivo, mas não joga nada. Tá certo. O Boletim Guará fica por aqui. Você confere mais informações ao longo da nossa programação e logo mais à noite no Jornal da Guará. Vem aí Danilo Quixaba e o Fazemos Qualquer Negócio. Boa tarde pra você. Paz bem a todos. Boa tarde. Até amanhã.